E para começar, em destaque no Especial Guerra, nós temos aí o presidente turco que manteve conversações com o ucraniano Volodymyr Zelensky e o russo Vladimir Putin, oferecendo-se para facilitar a reabertura dos portos ucranianos. O Kremlin diz que Putin informou o Erdogan que a Rússia está pronta para facilitar a exportação de grãos dos portos ucranianos em coordenação com a Turquia. Nós vamos agora conversar com Eduardo Fayet, que é professor de Relações Institucionais e Governamentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu conto também com a participação da comentarista Fabiana Barroso. Edu, nós temos lá, as informações elas podem não estar corretas, mas falam em 20 milhões de toneladas de grãos nos portos da Ucrânia. Essa jogada do Putin, isso é uma estratégia justamente para conseguir benefícios em função das sanções que foram colocadas contra a Rússia, ou seja, eu vou ceder um pouquinho, vou evitar uma crise alimentar, liberando esses 20 milhões de toneladas, mas vocês também vão tirar um pouco o freio dessas sanções, é isso o diálogo agora? Boa noite, William, boa noite, Fabiana, satisfação de estar aqui com vocês. Bom, essa guerra está tomando agora um rumo em que se mostram algumas jogadas estratégicas no sentido de tentar arrefecer algumas posições. E aí eu acho que Erdogan, Putin e Zelensky estão trabalhando um pouquinho nisso, né? Zelensky já admitindo uma possível perda de território, né? O Erdogan fazendo essa negociação para que se não acentue a crise humanitária, com diminuição da possibilidade de acesso a alimentos, que é o insumo fundamental para as pessoas hoje, né? E, do outro lado, Putin também arrefecendo um pouquinho os ataques e até fazendo alguns posicionamentos do ponto de vista geopolítico mais concentrado na região de fronteira com a Rússia ou de acesso aos principais portos ali, em especial ao Mar de Azov, que é o grande acesso e saída de produtos e commodities ucranianos. Fabiana Barroso. Eu acho que eu concordo. Primeiro, boa noite, Eduardo. Concordo com a mesma visão, mas acho que aí existe um alinhamento que foi feito em meados de 2020 entre o Erdogan e o Putin, que agora está sendo externado. Então, tem muitas cartas aí na mesa. A OTAN lembra da Suécia e da Finlândia, que queriam a adesão, e a Turquia ela tem condição de fazer o veto. Então, o Erdogan, a gente sempre falou que ele poderia negociar, que ele ia barganhar, e ele está entrando com um tipo de barganha até interessante. Ele está entrando com uma barganha de vamos ajudar a Ucrânia a liberar esses grãos, ajudar o mundo de uma forma geral, e aí ele estaria corroborando para a paz, o que é importante nesse conflito, porque o Zelensky, como diz o professor, ele também já demonstra um pouco de cansaço. As tropas russas estão ganhando a consolidação ali do sul da Ucrânia, então isso está sendo estabelecido. É um momento onde o mundo está sofrendo economicamente até por outras coisas, aí soma-se ainda mais com isso. A Europa Ocidental está sofrendo demais com a ausência do petróleo russo, o barril do petróleo está ficando caríssimo no mundo inteiro, então alguém precisa negociar. Foi sempre falado do próprio Erdogan e até também tinha uma expectativa em relação a Israel. A gente falou isso até na semana passada. Então, acho importante essa movimentação. Acho que o momento não é para tirar a neutralidade da Finlândia e da Suécia, porque seria, na minha visão, mais importante amenizar a crise humanitária, tanto em solo ucraniano quanto no restante do mundo, pelo conflito e a guerra aí estabelecida em solo ucraniano. Agora, lembrando que nós estamos com ali na Turquia o Estreito de Bósforo. E aí, quem dita a regra é a Turquia nesse ponto. O que dá acesso ao Mar Negro, ela vai dizer quem entra e quem sai. Não só alimento, como também
armamento, embarcações de guerra. Não é isso, Edu? William, ali é uma questão que é um grande acordo, né? A Turquia, de fato, ela tem um domínio geopolítico, né, do Estreito de Bósforo, mas lembrando que a Turquia faz parte, né, de vários acordos, inclusive da OTAN. Então, obviamente, a capacidade da Turquia de impedir que membros da OTAN eventualmente utilizem esse tipo de acesso é bastante limitada, porque ela estaria rompendo com os acordos relativos à participação dela na OTAN, né? Esse é um ponto importante de olhar. Mas, de fato, a Fabiana comentou muito bem, há ali um grande acordo, né, do Erdogan com o Putin, nesse sentido, que foi feito lá atrás, já, inclusive, logo, né, nos primeiros atos lá da invasão da Crimeia e depois nos acordos mais posteriores, né, em 2020, e agora isso está sendo jogado de fato. Eu acho que tem dois elementos adicionais aí que são importantes, que a Fabiana também mencionou. O primeiro é a questão da Finlândia e da Suécia. De fato, isso pesa muito contra a Rússia, porque caso a União Europeia faça um acesso, vamos dizer, rápido, né, um fast track aí na OTAN, na União Europeia, desculpe, e isso vai complicar bastante a capacidade da Rússia de se articular ali geopoliticamente, né? Então esse é um elemento importante. Segunda questão é que a Europa como um todo, de fato, está se movimentando quanto à questão do fornecimento de gás, que é o principal produto que, vamos dizer assim, impede de um posicionamento mais radical da Europa perante a Rússia. Inclusive a própria cotação, né, do gás natural subiu muito nesses últimos dias, desde março, né, nesses últimos, obviamente, 3 meses aí, chegando a $67, aí é uma medida britânica utilizada, né, e aí esse processo tem colocado a Rússia numa posição também um pouco mais difícil, porque a Europa foi às compras no mundo inteiro nesse gás. Então, essa cotação aumentada é exatamente o resultado desse processo que a Europa está fazendo de compra de gás de vários países no mundo, tentando, obviamente, compor um estoque que faça com que ela consiga passar o inverno, que ainda está relativamente longe. Na verdade, estamos no início do verão na Europa, né, mas que iniciará em outubro. Em outubro as temperaturas começam a cair muito, né, principalmente no norte, no noroeste da Europa, e aí esses estoques de gás são fundamental para, vamos dizer, sobrevivência, né, da Europa do ponto de vista da passagem do inverno. Então, há também essa questão que, se a Europa de fato conseguir articular e fazer um estoque suficiente para passar esse inverno, a Rússia, do ponto de vista econômico, vai ficar em uma situação muito difícil, né, porque passará aí por um longo período sem faturamento em uma economia que é uma economia muito focalizada, né, muito diferente da economia brasileira, da economia europeia ou americana, em que nós temos uma diversidade muito grande, né? Agora, a economia russa, ela é baseada praticamente no petróleo, então isso é um elemento fundamental aí nesse tabuleiro da geopolítica e da economia, que é um elemento novo, né, de sanções multilaterais a um país como se está acontecendo agora, né? As guerras anteriores sempre foram muito individuais, essas sanções econômicas. Agora não, agora é multilateral. E as imagens que nós estamos mostrando, eu vou pedir para até colocar essas imagens desse cenário de destruição, porque hoje em Melitopol, que é justamente uma área controlada pelos russos, nós tivemos a explosão, né, de um carro-bomba. Isso acabou deixando pelo menos 3 pessoas feridas. E a Rússia fala justamente numa resistência ucraniana, que é um tipo de guerrilha
ucraniana dentro deste combate. Inclusive o Biden garantiu nesta segunda-feira que não vai enviar foguetes de longo alcance à Ucrânia. Quem vai contar para a gente é o Luca Bassani. Boa noite. Neste 96º dia de guerra, nós vemos que o presidente Biden decidiu não enviar foguetes de longo alcance para a Ucrânia como uma maneira de tentar bloquear os avanços russos, principalmente na região de Mariupol. O antigo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que essa é uma decisão acertada, já que ele considera que a não participação do Ocidente neste conflito pode fazer com que ele se solucione de maneira mais rápida. De qualquer forma, a gente vê que os ucranianos, eles demandam maior ajuda do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, neste momento que a guerra se intensifica no Donbass. Lembrando que hoje as batalhas foram intensas, principalmente na região de Melitopol, essa cidade que já foi conquistada pelos russos desde o começo e hoje teve um ataque com um carro-bomba, no qual os russos atribuem aos ucranianos para tentar desestabilizar a região. A prefeita da cidade, que inclusive é pró-Rússia, já disse que os ucranianos ou o governo de Kiev deve aceitar que a região segue para o futuro e que eles querem uma administração russa. De qualquer maneira, a gente sabe que o Donbass é uma região muito extensa, com 6 milhões de pessoas, na qual muitas delas são ainda ucranianos. Cerca de 60% das pessoas que viviam na região do Donbass antes da guerra eram ucranianos étnicos e cerca de 38%, 40% eram russos. De qualquer maneira, esta minoria étnica acaba ajudando os russos nas suas empreitadas, já que eles têm auxílio militar e também estratégico da população pró-Rússia para tentar desestabilizar essa região e conquistar cada vez mais províncias. Exatamente por isso que muitos líderes europeus consideram que até o final da guerra muitos ucranianos terão que arcar com as consequências dessa perda territorial que agora já ocupa cerca de 20% do território. Também nesse dia vemos que um profissional da imprensa, outro colega de profissão, Frederic, da França, foi morto na Ucrânia quando estava cobrindo toda essa guerra. Ele que estava em um comboio, um ônibus, juntamente com outras forças humanitárias, e acabou sendo atingido, o qual fez com que o presidente Macron expressasse grande preocupação à segurança de todos os profissionais da imprensa que nesses mais de 3 meses estão trazendo diariamente informações para todo o mundo e cuja profissão é tão importante para que nós tenhamos total noção daquilo que acontece na Ucrânia nesse momento tão tenebroso. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Fabiana Barroso. Olha, tem várias partes aí. A consolidação das cidades como Melitopol e essa região todinha do sul, a gente precisa lembrar que tem uma grande concentração de gás natural. Então, se a curto prazo a economia russa vai perder o mercado, ela vai ganhar aí em algo que é primoroso no mundo, que são essas reservas de gás natural e outros também que têm minérios, um solo, a região mais rica da Ucrânia, onde a Rússia está se estabelecendo. Em relação à bomba, é difícil a gente ter essa avaliação, são narrativas que são montadas, infelizmente também, como nós vimos, jornalistas não conseguem, ou porque não é o primeiro, né, que acaba falecendo, ou porque lembra quando tínhamos o correspondente, ele também falava que era quase impossível de filmar, porque ambas as partes até não deixam, uma questão de segurança aí das suas estratégias. Então, o que a gente vê são muitas narrativas se acumulando. Agora, o que é fato consumado é que essa região está bem, como mostram as imagens mesmo, bem arrasada e precisa de uma reconstrução. Se o povo do Donbass é maioria ou minoria étnica, eu penso que o terror estabelecido e a vontade de voltar, de certa maneira, uma vida normal, possa pesar muito nessa nova fase aí, dessa configuração que parece se estabelecer, independente da vontade dos ucranianos. E o que o Biden diz em relação ao envio de armamento de longo alcance é importantíssimo, porque o que a Rússia, o Putin sempre deixou muito claro é que uma das intenções de invadir a Ucrânia era justamente para desmilitarizar a região e ter, então, equipamento de longo alcance, atacaria Moscou com facilidade. Quando ele estabelece um pouco maior essa zona aí de separação no sul da Ucrânia,
acabar afastando, e se não tiver esse tipo de equipamento, Putin não vai se sentir tão ameaçado, e eu acho isso importante agora, neste momento que estamos, onde o conflito está estabelecido em solo ucraniano. Professor, quando fala que o Putin não vai se sentir tão ameaçado, com os Estados Unidos fornecendo, né, ou impedindo de levar até o ucraniano esse foguete de longo alcance, eu imagino que o ucraniano hoje deve se arrepender muito de ter abandonado o seu programa nuclear, de ter entregue as suas armas nucleares, porque um país fortemente armado, ele não vai sofrer um ataque como esse que eles sofreram por parte dos russos. Só acredita que se a Ucrânia tivesse hoje esse poder bélico, o russo teria invadido a Ucrânia? Na geopolítica, a força é uma coisa importante, de fato, né? A gente vê em toda a história da humanidade que a capacidade de reação dos países pode gerar alguma hesitação ou algum cuidado, no caso de outros países, no processo de invasão, né? Mas o mais importante é que isso tem mudado sistematicamente, né? As guerras, elas são muito caracterizadas na história da humanidade exatamente pela capacidade bélica e pela questão diplomática, né? Quer dizer, quando se exaurem todas as condições de negociações diplomáticas, se estabelece uma guerra. Recentemente, já no século XX, a questão econômica passa a ser um aspecto também importante, as sanções econômicas, aí a gente tem os exemplos de Irã, Iraque, Afeganistão, Cuba e etc., né? Que isso foi importante de uma forma estrutural, mas essa guerra da Rússia com a Ucrânia traz dois elementos muito importantes num novo cenário de guerra. Primeiro, a mudança das sanções econômicas, que elas não passam a ser mais bilaterais, e sim multilaterais, e de forma muito estruturada, principalmente pela economia globalizada. Veja o que aconteceu com as empresas que estavam instaladas na Rússia e findaram as suas operações, né? Várias empresas que têm atuação internacional, globalizadas, com unidades e filiais, tanto na área de fast food como na área de veículos, enfim, todas as áreas terminaram as suas operações em função dessa questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Então, há uma mudança na forma com a qual se trata a questão econômica. E a última questão, que eu chamo sempre do quarto palco das guerras, agora desse novo milênio, né, é a questão da comunicação. E aí a Ucrânia tem tido um papel muito específico do Zelensky, né, na capacidade de comunicação e em toda a articulação que ele fez não só com os americanos, que isso é óbvio e claríssimo, mas com todos os países da Europa, inclusive participando, né, na semana passada do Fórum Econômico Internacional, mundial, e de várias, chamada, né, de investidores quando a Ucrânia sair da guerra, enfim, um conjunto de novas formas de comunicação. Então, a Rússia também tem um outro elemento importante, é que apesar deles controlarem a imprensa, né, e terem um domínio sobre a informação internamente bastante grande, né, porque não é uma democracia plena, de fato eles estão sentindo que a informação está, né, entre aspas, vazando, né, mundo afora, mesmo com todas essas dificuldades que a Fabiana aí relatou quanto à cobertura jornalística do palco de guerra, especificamente, né, na Ucrânia. Mas há, de fato, um vazamento geral de informações e o estarrecimento de vários países do mundo quanto à posição e à forma de atuação da Rússia. Independentemente das razões dela,
inicialmente, né, como também a Fabiana muito bem colocou, de que a preocupação dela era que se instalassem equipamentos bélicos, né, bem ali na fronteira, e que pudesse atingir os centros de decisão da Rússia, em especial Moscou. Então esses aspectos de fato mudam aí o cenário de guerra, e Putin está olhando para isso com muito cuidado, com toda certeza. E aí, Fabi, quando você olha, falando dessas narrativas, né, quando você começa a pesquisar os canais de guerra, né, os generais, os coronéis, enfim, todos aqueles que pesquisam esse tema, né, o que a gente percebe? Existe sim uma narrativa por parte dos ucranianos que é muito bem aceita pelo povo ocidental, é apoiada pela OTAN, pelos Estados Unidos. Então a Ucrânia mostra um tanque de guerra sendo destruído. Por outro lado, quando você vai pesquisar, e aí falam que a Rússia está perdendo, está sem munição, que a Rússia está perdendo terreno, aí você vai pesquisar do outro lado, você vê o russo destruindo 10 carros de combate dos ucranianos. Então, assim, esse jogo da narrativa é como se a gente tivesse uma grande cortina de fumaça e no fundo, a gente não consegue encontrar a real situação da Ucrânia. Eu estive com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi e ele falava isso, que é muito difícil, porque você não consegue extrair essa informação. Todos aqueles que tentam encontram muita dificuldade. Você não consegue chegar no solo de combate. Perfeito, e é justamente pelos canais militares que eu acabo chegando numa conclusão, porque eu vejo canais americanos, eu vejo canais europeus, vejo canais também que da mídia estatal russa, e aí quando o canal é militar, quando se fala de estratégia militar, é quase unânime, é muito pouco divergência que existe aí na narrativa, né? Eu creio que é a real e verdadeira o que está ocorrendo no solo ucraniano. Neste momento, a superioridade russa militar é muito grande, e até alguns analistas militares chegam a dizer que a Rússia está indo de passinho em passinho, que poderia ser muito maior a ofensiva. O porquê disso ninguém sabe, aí sim é uma especulação, mas isso por enquanto é uma realidade. O que pode mudar é quando, não sei se isso vai dar tempo, mas os ucranianos estão sendo treinados até pela União Europeia e pela OTAN, receberam ajuda também, mas não sei se os equipamentos desse treinamento vai ser o suficiente para reverter algum das cidades que já caíram, que já são agora ditas como russa. Então, aquela perda ali de solo ucraniano parece estar se consolidando. Lembrando que pode sempre ter uma situação de guerrilha. O próprio Donbás, desde 2014, há relatos que tinha bombas e etc., que não era um lugar pacífico. Então, hoje, mas aí a gente já não sabe se é narrativa, mas os canais militares, eles apontam a superioridade estratégica militar russa. Isso, eu acho que eu não vi ainda ninguém muito divergente a isso. E aí, Fabi, foi bom, professor, falar sobre isso, porque quando você vai treinar um militar para uma determinada função de artilharia e tudo, você leva 2, 3 anos para preparar, né? E de uma hora para outra você está pegando um civil, um voluntário, e está entregando ele uma arma, está colocando ele no fronte para manusear um obuseiro, enfim, equipamentos mais pesados que ele não tem o conhecimento, não tem a técnica necessária para isso. Sem entrar nessa parte da questão militar, eu queria trazer para vocês agora, para a gente encerrar esse assunto guerra, o destaque dos 27 estados membros da União Europeia que chegaram a um acordo para banir as exportações do petróleo da Rússia para o bloco. Na decisão, 2/3 das importações de petróleo da Rússia serão suspensas imediatamente, cortando a fonte de financiamento da máquina de guerra russa. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o acordo deve cortar cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia para a União Europeia até o final deste mês. Entre as outras medidas, a retirada de um dos maiores bancos russos do Sistema Internacional de Pagamento SWIFT, o banimento de mais 3 emissoras estatais russas e sanções a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia. E aí, professor, para a gente entender a gravidade da guerra, nós precisamos, por exemplo, monitorar o preço do barril do petróleo. Se esse barril subir muito, a situação fica mais complicada para o mundo inteiro?
Essa guerra, obviamente, ela não é uma coisa boa para a humanidade, né? Assim, numa primeira análise, né? Mas, para todo mal, há sempre, eventualmente, um bem a ser gerado no futuro, né? No curto prazo, a cotação do petróleo, né, ou do gás, obviamente, decorrente do petróleo, e toda essa capacidade de exportação da Ucrânia, porque, lembrando, né, a Ucrânia é um país industrializado e que é um país onde existiam muitas plantas de vários setores e de várias áreas econômicas lá instaladas e que agora estão, né, num momento de dificuldade, obviamente gerarão consequências do ponto de vista de preços e do encarecimento geral desses produtos no mundo inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, essa guerra ela está gerando duas consequências que são, pelo menos numa primeira análise, positivas. A primeira é que, de fato, a discussão sobre o uso do petróleo se acentuou fortemente no mundo inteiro, né? Então, como que o petróleo está sendo usado, quais são as suas principais características e quais são as tecnologias e energias alternativas que precisam ser geradas. A Europa imediatamente já lançou um programa de desenvolvimento de tecnologias alternativas. A Alemanha é uma das maiores investidoras nesse programa, com bilhões de euros investidos exatamente para diminuir a concentração do uso de tecnologias derivadas do petróleo. A outra questão muito importante que foi lançada aí na agenda mundial, que é positiva, é exatamente essa dependência muito grande, que é uma decorrência, inclusive, da própria pandemia, de países especificamente em cadeias produtivas, né? Então, como que países precisam tomar as suas decisões estratégicas para a produção de produtos que são fundamentais para a sua sobrevivência. Então, a própria Europa hoje, né, discute como produzir segurança alimentar, como produzir segurança energética, para que, em eventuais outras consequências em função de conflitos dessa natureza, eles não tenham consequências tão graves ou tão grandes como estão tendo atualmente. Então, esses são dois aspectos que passam a fazer parte da pauta de discussões do desenvolvimento econômico, social e tecnológico no mundo inteiro e que, obviamente, é o aspecto que aqui vai a questão nossa do Brasil, né, de pensarmos estrategicamente em quais produtos e quais tipos e perfis de empresas e produção que temos que ter no Brasil para que a gente não sofra consequências tão grandes como estamos sofrendo agora. Professor de Relações Internacionais e Governamentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Eduardo Fahy, agradeço a sua gentileza. Muito obrigado pela entrevista, cumprimentando o senhor, eu cumprimento a nossa comentarista Pan e também a todos aqueles que nos acompanham agora. Muito obrigado pela audiência dos senhores. O Headline News fica por aqui. Vem aí